Devocional 25 de junho de 2025. Café com Deus Pai. Bem-vindo ao devocional diário para a sua vida. Antes de começar o seu dia, respire fundo, abra o coração e receba essa palavra que vem do céu. Crer e agir. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo assim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. 2 Coríntios 1:20. De maneira equivocada, muitos pensam que, se Deus prometeu, não é necessário fazermos nada além de cruzar os braços e esperar. Sem dúvida, é necessário ter paciência e perseverar, contudo temos também de fazer a nossa parte. Lembre-se de que Deus não precisaria de nós, mas nos escolheu para fazermos parte de sua obra na terra. Deus já havia prometido que tiraria seu povo da escravidão e o levaria à terra prometida, entretanto eles tiveram que agir em obediência e tomar decisões mediante as palavras que Deus proferia. Aprendo com isso que Deus Pai lança as palavras, mas é nossa responsabilidade caminhar sobre elas, para tomarmos posse das promessas, mediante a fé. Para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, saiba que é necessário entender os apontamentos de Deus e obedecer a eles. A todo momento, Deus Pai revela suas intenções para a nossa vida, mas ao mesmo tempo espera de nós atitudes e posicionamento. O fato é que muitas vezes não obedecemos, porque não ouvimos Deus. E não ouvimos porque não paramos para dar atenção à sua voz, esse é o grande problema. Passos de obediência são necessários para uma vida plena, que caminha em direção aos sonhos e propósitos de Deus. Posicione-se mediante as promessas que Deus lhe fez. Dê o primeiro passo, não fique mais esperando de braços cruzados. Deus quer fazer grandes coisas em sua vida e por meio dela. Faça o que você nunca fez, para viver o que você nunca viveu. Sua atitude e sua fé serão determinantes em seu milagre. Devocional 176 de 365. Leitura bíblica Esdras 8. Palavra-chave: posicionamento. Para começar bem o seu dia, comente: eu terei um dia abençoado. Se inscreva, curte, comente e compartilhe. Até o próximo devocional. Esdras 8. Estes, pois, são os chefes das casas paternas e esta genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus; dos filhos de Secanias, e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com ele 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe, e a Elnatã, que eram entendidos. E enviei-os com mandado a Ido, o chefe no local chamado Casifia, e falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, os netineus, no local chamado Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. E Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes.
Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos, e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, que eram oferta para a casa de nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro. E 20 bacias de ouro, de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como o ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios, para os trazerem a Jerusalém, a casa de nosso Deus. E partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro e os utensílios, na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo foi contado e pesado, e todo o peso foi registrado na mesma ocasião. E os exilados, que vieram do cativeiro, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas, e aos governadores da além do rio, e estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras 8:1 ao 36.